Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo. Bandeirante. Bom, seguindo a linha do tempo, nós podemos observar que em pouco mais de 2 meses aconteceram coisas demais, erros demais e erros nos 3 poderes da República em relação a um tema, o IOF. Que convenhamos, a questão do IOF não é o centro dos problemas nacionais, não está nem sequer no segundo plano dos problemas brasileiros, nem mesmo no terceiro plano dos problemas brasileiros, mas tornou-se importante, muito importante, por aquilo que está significando, por ter se tornado um emblema, uma representação dos mais graves problemas institucionais e políticos brasileiros. E também uma representação, embora não explicitada pelos que estão no debate, do principal problema fiscal que há no Brasil, que é a dívida pública. Mas em maio, todo mundo se lembra, a equipe econômica, numa tarde, anunciou o aumento do IOF. Mas anunciou também congelamento por bloqueio, por contingenciamento de 30 bilhões de reais. Reação no mercado financeiro ao congelamento. Legal, hein? Legal. Podia ser um pouquinho mais. Eles esperavam metade, esperavam 15. Mas acharam, pô, bacana. Mas aí aproveitaram a ocasião, não assinaram o recibo de que estavam contentes, muito contentes, positivamente surpreendidos. Pelo contrário, não assinaram o recibo e disseram: pode ser mais que isso. E a imprensa? Normal. Congelamento de 30 bilhões de reais? Normal. O importante é o IOF. E o IOF, telefonema. Lula, não pode. Haddad não pode. Gleice não pode. Reunião. Vamos recuar. Em parte. Anunciado o recuo no dia seguinte pelo Haddad, que não estava na reunião, porque estava em viagem, estava indo de Brasília para São Paulo, em deslocamento, como dizem. E aí, mas nada demais também. O recuo representava a perda, nas estimativas do governo, de R$1 bilhão, de 20 bilhões e 100 para 19 bilhões e 100 milhões de reais. Correto? Aí, pressão no Congresso. Alcolumbre e Mota dão 10 dias para o Haddad apresentar alternativas ao decreto. O Haddad, isso não vai passar. Quais as alternativas? E o Haddad recebeu isso, pelo menos publicamente, também sem nenhuma reclamação de grande parte da imprensa e do mercado financeiro e dos bancos. Ele falou que bacana, essa é uma oportunidade para que, em vez de lidarmos só com o IOF, ataquemos questões estruturais, que ele preferiu chamar de estruturantes. E veio o pacote. Uma medida provisória, com aumento de outros impostos para compensar o recuo e para compensar ali a reação ao aumento do IOF. O impacto do decreto
para 25, para este ano, que é o que interessa para o Ministério da Fazenda. Uma arrecadação que entre em 2025. Porque eles estão de olho naquela corda que o Haddad fez. Ele próprio fez o laço com aquela corda e lá resolveu colocar o próprio pescoço e o pescoço do governo. São dois laços, na falta de um. A meta e o mais importante, o teto. Aliás, a meta poderia ser resolvida com aumento de arrecadação. O teto não. Então é o seguinte, você ganha R$3.000 por mês. Correto? Alguém com algum poder de decretar isso na sua vida diz assim, ó, você só pode gastar R$1,5 milhão. Perdão, só pode gastar 1.500. Você ganha 3.000, só pode gastar 1.500. Para equilibrar as suas contas. Porque você tem dívidas. Aí você tem um aumento no seu salário para R$5.000. Olha que aumento. Coisa rara, né? Alguém no Brasil que ganha 3, de repente passar a ganhar 5. Mas digamos que aconteça. Puxa vida, agora eu ganho 5, não ganho mais 3. Não. Você tem de continuar gastando no máximo 1.500. Com uma possibilidade de aumentar esse gasto em 2,5%. Certo? 2,5%. Mais R$35 você pode gastar. Tá bom? Mas agora eu estou ganhando 5. Não importa. É o teto. Então, aumentar a arrecadação não resolve nada em relação ao teto de gastos. Esse é um ponto que a gente vai guardar, porque ele volta lá na frente, no aspecto mais importante desse debate, que obviamente será negligenciado, esse aspecto mais importante. Isso não vai ser citado na mesa de negociações inventada pelo Pedro de Moraes. E o Haddad lança a medida provisória com aumento de outros impostos, com mudanças em compensação tributária. Ali apareceu uma mudança no BPC. Paralelamente, Bolsa Família agora conta para renda familiar. Sendo que quem recebe o BPC não recebe o Bolsa Família. É óbvio isso é óbvio, né? Isso está claro, né? Não, mas tem uma outra pessoa ali que recebe o Bolsa Família, que é obviamente algo provisório, diferentemente do BPC. Se você corta o BPC e depois a pessoa sai do Bolsa Família, aquela outra terá de enfrentar todo o processo cada vez mais dificultado e burocratizado para obter o BPC. Entra na fila. É o seguinte, corte de 30 bilhões afeta quem tem dinheiro. Não afeta. Quando muito marginalmente em algum serviço público. Já para os pobres, é algo decisivo. Para os muito pobres, pode ser mortal. Mortal. Fatal. Decisivo. Pode ser a diferença entre conseguir ou não conseguir sobreviver. Porque o BPC especificamente
é o programa que alcança os mais pobres. Os que estão atirados para longe até da margem. Estão completamente fora da órbita do processo econômico. Estão na miséria. E não têm qualquer perspectiva de sair da miséria. Isso é o BPC. E isso é atacado francamente. Redações? Não. O importante é cortar gastos. Mercado financeiro? Ah, esses programas sociais, isso aí, eles viraram um problema. Eles viraram um problema. Vamos deixar o mercado trazer a prosperidade geral. Previdência. Psh, previdência. Isso aí é um problema. Qual é a ideia? Sempre ali, tácita. Sempre ali, escondidinha no discurso. Privatização da Previdência. Que significa, basicamente, selecionar quem terá algum ganho na velhice. Aquele que conseguirá reservar algo para a velhice. É isso que está proposto. Isso é central no neoliberalismo. Não ninguém está falando de Adam Smith e David Ricardo, desses gênios que são usados e cuja grande parte da obra é ignorada porque não interessa revelá-la. Pinçam frases, algumas que só faziam sentido no final do século XVIII. Estamos falando do neoliberalismo. Aliás, não por acaso tivemos uma construção de um governo assassino, sanguinário, sequestrador, torturador, com economia liberal, que foi o governo de Pinochet. Foi um grande experimento da escola de Chicago. Presentinho que os liberais ganharam da CIA, do Departamento de Estado e do Departamento de Defesa. O estabelecimento da ditadura Pinochet. Pronto. Eis o vosso laboratório. Bom, aí teve a reação. IOF. 30 bilhões de congelamento? Não, isso tá até pouco, né? Tá até pouco. O negócio é o IOF. Agora, o Congresso estabeleceu um decreto legislativo derrubando o decreto do Executivo. O governo foi ao Supremo. Ora, meus amigos, chegou ao Supremo, deve significar sempre, quando chega ao Supremo, uma única coisa. Estão perguntando, Supremo, o que diz a Constituição? Essa é a pergunta que se faz ao Supremo. Essa é a pergunta que deve ser feita ao Supremo. Nós temos aqui um impasse. O que diz a Constituição? O Partido Liberal, o PL, do Valdemar, do Bolsonaro, foi ao Supremo, dizendo, olha, esse decreto, ele tem desvio de finalidade, esse decreto do governo. Porque IOF é para regular, não é para arrecadar. O número 2 do Ministério da Fazenda, que é o imediato do Haddad, né? Ele, o secretário executivo do Ministério, o Dario Durigan, ele percebeu a armadilha agora, até falou para a Folha de São Paulo, que não é para fins arrecadatórios. Há uma consequência arrecadatória.
mas é para fins regulatórios. Porque ele percebeu a armadilha. É que o Haddad passou tempo demais associando o aumento à arrecadação. Então o PL foi lá e veio o decreto legislativo. Aí o PSOL foi ao Supremo, dizendo, ó, esse decreto legislativo é inconstitucional, porque esse é um assunto de decisão que cabe exclusivamente ao Executivo. É um assunto cuja decisão cabe exclusivamente ao Executivo. Alíquota de IOF. Por exemplo, a Dilma aumentou. Não sei se muitos de vocês se lembram. Foi para mais de 6%. No último ano de seu governo, Bolsonaro reduziu a alíquota. Em 23, a alíquota estava mais baixa por uma decisão tomada no último ano do governo Bolsonaro. Sempre decisão do Executivo. Inclusive, o Supremo foi consultado e permitiu que o governo Bolsonaro fizesse aquilo, entendendo que a Constituição diz é assunto do Executivo. Para justificar o contradecreto, ou seja, o decreto legislativo que derrubava o decreto executivo, o Congresso argumenta o tal desvio de finalidade. Algo que é para regular está sendo usado para aumentar a arrecadação. O Congresso não deveria ter feito esse decreto. Isso é um erro do Congresso. O Congresso deveria ter imediatamente, se entende que há desvio de finalidade, deveria ir diretamente ao Supremo. Não tinha que votar nada. Vai ao Supremo e fala, ó, tem um decreto aqui que o Executivo colocou na praça que é inconstitucional. Porque ele fere a natureza do IOF. Uma vez o Congresso derrubou o decreto presidencial com decreto legislativo, mas aí fazia sentido, porque o assunto era precatório, foi no governo Collor de Mello. O Collor queria mudar as regras do precatório. Não pode, isso tem que passar pelo Congresso. E ele fez por decreto, aí o Congresso foi lá e derrubou. Agora não, é um assunto do Executivo. Porém, se houve desvio de finalidade, o Congresso tem de ir ao Judiciário e não imediatamente apresentar o contradecreto, ou seja, o decreto legislativo. Bom, mas chegou ao Supremo e com duas posições opostas, a do PL agindo contra o decreto do Executivo e do PSOL agindo contra o decreto do Legislativo. O que tem de fazer o Judiciário? Ó, espere. Nós vamos ver aqui o que diz a Constituição. E ver quem tem razão. E aí, imediatamente, o Alexandre de Moraes resolve agir não como intérprete da Constituição, mas como um promotor de conciliações. Aliás, isso está acontecendo com algum exagero no Supremo. Marco temporal. O Supremo não tomou uma decisão, Ronald, Bia, o Supremo tomou uma decisão sobre o marco temporal. E, de repente, o Gilmar fala, vamos conversar. Agora, o Supremo tem de dizer, ó, quem está com a razão? Houve desvio de finalidade ou não houve? Portanto, o decreto do Executivo fere o princípio constitucional, perde respaldo constitucional. Ou não houve desvio e é um assunto do Executivo e está encerrado. É isso que o Supremo tem de dizer. Não, dia 15, da data, dia 15, estejam sentados à mesa e discutam. O que pode ser dessa discussão? Um apontando o dedo para o outro e dizendo, não, você está errado, eu vou manter o decreto. E aí? Porque a Constituição não pode ser objeto de negociação.
nem no caso do marco temporal, porque o Supremo decidiu. Por que depois, então, resolver, como resolveu Gilmar Mendes, estabelecer mesas de negociação, conciliação? E os indígenas têm dito, opa, peraí, não está decidido. E agora, vamos negociar. Meu amigo, o que diz a Constituição? Vocês foram acionados para darem essa resposta. O que diz a Constituição? Quem tem razão? É legal se houver um acordo? Depende. Alguém cederá inteiramente ou haverá concessões mútuas? O impacto do IOF não é só, e aí entra, o governo percebeu. Opa, temos aqui um mote fantástico de mobilização e até para a eleição. Nós queremos taxar os ricos e o Congresso não quer. E esse, desde já, é um embate que está programado para outubro de 2026. O governo percebeu isso e conseguiu um forte respaldo em parte de sua militância que estava adormecida, farta das concessões, dos acordinhos, da descaracterização do governo. Estavam fartos e, de repente, receberam ali uma gasolina. Mas o IOF não vai mudar a estrutura tributária brasileira. Não tornará o sistema tributário brasileiro justo. Aliás, nem a reforma tributária fará isso, porque a reforma tributária é muito ruim. Ela não é inteiramente execrável, porque ela substitui um sistema ainda pior. O atual sistema é asqueroso, é injusto, é insano, é burocratizado ao extremo. E ela diminui alguns desses problemas, mas não tornará o sistema justo. E não tem essa de mais justo. É justo ou não é justo? Não tem muito justo, pouco justo. É justo ou não é justo? Continuará injusto. E o IOF, ele tem consequências no crédito. E a economia brasileira, ela é diretamente dependente do sistema de crédito. E não é só o consumidor final e a loja varejista. Não. A relação entre empresas e fornecedores, antecipação de recebíveis, tudo isso é crédito. E tudo isso sofre impacto. Pequenas empresas. Gente que tem um negocinho, esse sim lidará com as consequências. Os muito ricos não. Não. Como sempre, não. É tão simples. E mais. O dólar. Uma das consequências é mais procura por dólar. O que, obviamente, se ocorrer em certo nível, produzirá inflação. Que, obviamente, atingirá os mais pobres. Como sempre, os mais ricos, não. Como sempre, não. E, por fim, uma questão fundamental. Primeiro, se aumentar a arrecadação, o governo continua preso por causa do teto de gastos. Bom, mas se aumenta a arrecadação, por que nós estamos vendo aqui? Outro dia, acho que anteontem, o Lula falou, ó, precisa ter fiscalização nos postos. Por que não estão baixando o preço quando a Petrobras abaixa? A fiscalização está suspensa. Ô Alexandre Silveira, você tem de dizer para o Lula que a fiscalização está suspensa porque não tem dinheiro. E por que não tem dinheiro? E também para o IBAMA, para aviões.
que servem ao Estado. Por quê? E aumentou a arrecadação. Para onde vai esse dinheiro? Se o teto está ali, mantém, não pode gastar. Seus 1.500 lá por mês, não pode passar. Não, só mais R$30. Mas eu passei de 3 para 5, não importa. O resto vai para onde? Para a dívida pública, para o custo da dívida, para aquilo que não entra nessa fantasia de déficit zero, que é só primário. Nós estamos falando do nominal, esse é o mundo real, é o nominal, não é o primário, é a dívida pública, é para onde vai o dinheiro. E mais importante, o sistema tributário brasileiro é canalha. Os pobres pagam muito mais proporcionalmente do que os ricos. E os bilionários pagam menos ainda. Muito menos proporcionalmente, é claro, do que a classe média e do que os pobres. Até porque nós taxamos consumo. E quando você taxa consumo, você vai em cima do pobre, fundamentalmente. Para ele faz diferença. Além de ser alijado de uma parte do consumo, ele não pode mais comprar uma porção de coisas, o que ele compra está muito caro para o orçamento dele. É claro que tem de mudar isso, mas o IOF não muda isso. E mais, para onde vai o dinheiro da tributação? Ele retorna para os muito ricos, ou vai para os muito ricos, porque deles não saiu, por intermédio da dívida pública, por intermédio da Selic altíssima. Aliás, o Davi Decache, que convenhamos, né? Tá longe de ser um neoliberal, uma coisa que vale. Ele é o oposto disso. Ele disse que o aumento do IOF terá o impacto de 8 pontos a mais, o mesmo impacto de 8 pontos a mais na Selic. Não os impactos em dívida pública, essas coisas, mas o impacto no crédito. Mas então, via Selic, via dívida pública, aumentou a tributação, vai para os muito ricos, vai para os rentistas, vai para os bancos, vai para o capital internacional que está no mercado brasileiro de títulos públicos. É transferência de riqueza produzida no Brasil para alguns particulares, alguns que nem conhecem o Brasil. O jogo é muito, muito pesado. Meu caro. E perdemos um imenso tempo com o faz de conta. E o problema não é aumentar o IOF, mas é querer transformar isso num pseudo-embrião revolucionário. Meu Deus do céu. Isso nem toca na raiz do problema, no cerne do problema. Os 3 poderes acumularam erros nesse debate. Meu caro. E o resultado não será diferente daquilo que se espera quando há uma soma de erros. Meu